Irmãos, vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos neste lugar. Senhor, não permita sairmos daqui da mesma forma que nós entramos. Por favor, Senhor, fala o nosso coração. Pedimos isso no nome de Jesus. Amados, particularmente eu não compreendo mensagens extraordinárias e outras não. Eu compreendo sim, corações abertos e prontos a ouvir e outros não. Portanto, não creio que devamos olhar tanto se um pregador ele renomado ou não. Devemos olhar assim para um Deus que fala quando nós desejamos ouvir. E pode subir aqui nesse púlpito o irmão Zé, o pastor Lucas, ou o pastor Abraão. Quem sabe um dia vem aqui, ou Bill Hybels, que nós ouvimos sempre por teleconferência, ou Billy Graham. Mas, queridos, se o seu coração não estiver disposto e quebrantado, nada vai acontecer. O processo não começa aqui. O processo começa, sim, aí, dentro do coração de cada um de vocês. Amém? E se o Senhor agora, se o Senhor nesse momento, Ele olhasse bem dentro do seu coração, o quanto de sentimento, de obediência Ele iria encontrar? Se Deus olhasse agora para o nosso coração, quanto Ele ia perceber de desejo de obedecer a Deus? No livro de Lucas, no capítulo 6, o Senhor Jesus chama aos seus discípulos. E chama aquelas pessoas que estão ali. Eles perguntam. Indaga a eles. Por que me chamais Senhor, Senhor? E não faz aquilo que eu vos digo. O Senhor estaria inquirindo aquelas pessoas sobre exatamente obediência. Por quê? Mas, amados, esse negócio de obediência parece ser um fenômeno deveras difícil. Não parece ser algo fácil obedecer. Mas eu certifico para vocês que se eu me esforçar pelo menos um pouquinho de esforço, eu creio que a gente vai conseguir. É possível sim obedecer. Sabe, queridos, quando um pai, quem aqui é filho? Quem aqui é pai? Desculpa, temos filhos e pais. Quem são pais? Ok, eu também. Sabe quando um pai, ele contempla no seu filho, nos seus filhos, um comportamento de obediência? Ah, queridos, faz muito bem. Você falar para um filho, filho, faz isso, não faz isso. E você olhar e o filho obedeceu, faz muito bem. Queridos, o mesmo sentimento contrário. Quando você pede para um filho, ele faz de forma contrária. Não nos enganemos, Deus também, quando nos pede para agir de determinada forma e que não agimos, também Ele sente, ou se alegra, ou se entristece com a nossa atitude de obediência ou desobediência. E o Evangelho, e as pessoas trilhando o Evangelho, podem assim agir com obediência e sem obediência.
E quando a gente olha esse evangelho que está sendo por aí pregado, essas pregações expostas, que tipo de mensagens a massa do novo evangelho está transmitindo? Que tipo de profunda transformação esses novos discursos têm causado nos indivíduos que estão ouvindo essas mensagens? Conhecemos alguns líderes pós-modernos, líderes, diga-se de passagem, atraindo multidões. E vocês conhecem alguns três bem conhecidos na mídia televisiva. Não preciso dar nomes. E aí eu pergunto para nós, que tipo de transformação esses líderes estão de fato causando no coração dessas pessoas que têm ouvido, que têm às vezes arrastado? Será que essas mensagens têm trazido nos corações dessas pessoas, desses novos crentes, um sentimento de rendição, de quebrantamento ante aquilo que Deus está falando? Será mesmo que essa geração de cristãos tem a real noção dos reflexos que nós deveríamos mostrar naqueles que estão em nosso entorno, nos nossos trabalhos, nos nossos condomínios? Amados, será que temos levado a sério aquilo que dizemos ser? Quando muitos de nós não comportamos-nos de acordo aos princípios bíblicos, os quais conhecemos, nós temos mesmo noção do que pode causar em alguns que estão aí fora, quando não estão vendo o nosso testemunho? Ou isso pouco me importa? Até que ponto nós conseguimos perceber que pode estar invadindo o nosso coração um conformismo, uma liberalidade, ou até mesmo uma mediocridade? Ela está beirando o viver cristão de muitos de nós nesses dias. Amados, Deus, Ele sabe, Ele conhece o quanto tem no seu coração de desejo de ser um cristão íntegro, robusto, admirável, um exemplo. Quanto que tem desse desejo? Sabe, amados, quando nós visualizamos, sabe quando você visualiza um crente que dá gosto de ver? Um crente que vale a pena você visualizar, contemplar, conversar, andar junto? Um crente que honra a Deus com a sua vida, que podemos não adorá-lo, mas bater palmas para Ele. Pastor Hélio, alô, acorde, crente do século 21. Ok, acordei. Irmãos, quem é que está te olhando? Como crente, quem está te olhando e deseja copiar você? Quem é que está contemplando a tua vida e como cristão deseja ser igual a você? Trilhar os seus passos, copiar você, irmãos. Falei no culto passado que Paulo tinha peito para dizer: me copiem. Quem é na sua rua, na sua casa, na sua empresa, que olha para você e diz assim: eu quero ser como ele? Ou isso também não te importa? Vamos ler um texto, queridos?
Vamos abrir nossas Bíblias, como diz os colegas aqui, acessar o nosso celular. Um texto de 2 Crônicas 7, 14 a 16. Vamos ler? E diz assim o texto: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que lindo, queridos, que lindo o Senhor dizer que, se assim atentarmos para o que Ele falou, Ele vai fazer isso, vai deixar os olhos deles aqui, fixos. Sabe, amados, Deus no Antigo Testamento tinha acesso direto a alguns homens, os outros precisavam de intermediários. Aleluia, porque nós hoje não precisamos de intermediários, por conta de Jesus Cristo. Mas lá não. E alguns desses homens, como o rei Davi, no qual foi chamado segundo o coração de Deus, seu filho Salomão, esses e alguns outros conduziram o povo de Deus. E na ocasião, o rei Salomão estava orando a Deus à noite, porque entendeu que queria conduzir bem aquele povo, e aquele povo não estava bem, estava em pecado e em maus caminhos, povo de coração duro. Parece que não muito diferente de alguns de nós hoje. Queridos, aquele povo convivia com alguns maus caminhos. Todavia, aquele povo não deixava de ser povo de Deus. E Deus não deixava de amar aquele povo. E por isso Ele chama Salomão e diz: chama esse povo e dá um alerta, para que o povo tire do seu meio pecado, mau caminho, e se converta, e busque a minha face, e ore, para que me honre. Esse livro foi escrito, queridos, pelo profeta, segundo pesquisa, por Esdras, por volta dos anos 450 e 425 anos antes de Cristo, no Antigo Testamento. Eu nem me atrevi a computar, irmãos, quanto tempo tem de que esse livro foi escrito até hoje. Mas faz muito tempo que esse livro foi escrito, que esse alerta foi dado ao povo de Deus. Mas parece que essa mensagem ecoa até os nossos dias. Sabe por quê? Porque Deus não deixou de ser o nosso Deus, não deixamos de ser o seu povo, e o melhor, Deus não deixou de nos amar. É um texto conhecido, onde a palavra de Deus continua viva e eficaz. Sabe, queridos, a Bíblia diz que ela se renova, a palavra de Deus se renova a cada manhã. E eu creio, pelo seu poder, que ela vai se renovar esta noite, queridos. Eu creio nisso. E a gente pode tirar muitas lições desse texto, porque ele é riquíssimo. E eu creio que Deus vai falar ao nosso coração, porque Ele nos ama e nos aceita. Aliás, esse para mim é um dos maiores atributos da pessoa de Deus. Ele me ama e me aceita exatamente como eu sou. Que pena que muitos de nós não conseguimos agir assim. Primeiro,
queríamos que as pessoas se consertassem. Depois, nós a amamos. O Senhor não. Deus primeiro nos ama. E depois, quando nós abrimos nosso coração, Ele nos conserta. Queridos, verdade eterna, através desse texto, onde mostra o amor de Deus por nós, corrigindo-nos, corrigindo o seu povo. Queridos, eu creio que Deus me ama exatamente como eu sou, mas deseja mesmo que eu não permaneça do jeito que eu fui. E eu preciso entender, porque eu quero amar o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero servir ao Senhor. E aliás, não tem nada melhor nesta vida, não tem nada melhor que possa acontecer com um ser humano, do que andar com Cristo, do que servi-lo. Mas será que não teria para isso algumas implicações? Será que não existe alguns condicionamentos? Eu digo que sim. E esse texto mostra, queridos, exatamente alguns desses condicionamentos, alguns desses pré-requisitos, para que tenhamos uma vida plena diante de Deus. Não perfeita. Sabe, mas eu creio que nós estamos no exército. E creio que o Senhor é o grande general. E nós fomos alistados. Nós fomos alistados nesse exército. E eu quero nesse exército ser fiel ao meu general. Eu quero dizer: Senhor, eis-me aqui para cumprir o teu chamado. Quando soar o comando, eu quero seguir essas ordens que Ele estabeleceu por amor e cuidado a mim, a você. Sabe, amados, eu afirmo com convicção de que Deus estabeleceu padrões para nós, para que assim vivêssemos bem com Ele e com todos. E se nós quisermos enquadrar as nossas vidas a esses princípios, a esses padrões e regras, nós é quem ganharemos, seremos os primeiros e principais beneficiados, porque Ele não precisa de nós. Mas uma coisa eu afirmo também com convicção: Ele não vai diluir esse padrão, queridos, mas não vai mesmo. E a gente vai perceber alguns desses pré-requisitos expostos claramente nesse texto. Ele começa dizendo, o versículo diz inicialmente: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Primeiro alerta, aí a gente lembra de Lucas 6, quando Jesus fala: por que me chama Senhor, Senhor? Por que me chama? Jesus diz: por que você está me chamando de Senhor? Se você não quer fazer o que eu digo. Eu não sei por você, sei por mim, mas em que circunstâncias você reivindica a paternidade, o senhorio de Cristo em sua vida? Muitos aqui ainda têm pais. E como é? Com que intensidade e representatividade você chama o seu pai aqui? Você reconhece e atende o seu pai aqui? Agora, queridos, com que moral eu tenho diante de Deus, quando eu abro a minha boca e o chamo de meu pai? Para a gente pensar. Queridos, o Senhor tem sim para nós um estado de equilíbrio. Ele chamou aquele povo para que tivesse um estado de equilíbrio. E Ele chama-nos, a todos nós, povo de Deus, filhos dEle, para também ter um estado de equilíbrio em todas as áreas.
sobretudo na área espiritual. E esse versículo apresenta assim, para mim, alguns pré-requisitos para que eu desfrute deste equilíbrio. E ele começa dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Queridos, a humildade é algo fantástico. E o rei Salomão nos alerta, falando de humildade, dando uma importância grande, quando ele fala que a humildade precede a honra. Salomão está dizendo que antes da honra, eu devia desejar humildade. Qual nada, primeiro nós queremos honra, humildade fica para depois. Humildade não traz status, muito pelo contrário. Ele ainda diz que os humildes serão exaltados. Mas quem é que quer ser humilhado hoje? A gente quer ser exaltado. Pelo contrário, a palavra de Deus ainda diz que aquele que a si mesmo se humilhar, Deus, no seu tempo, o exaltará. Mas parece que, no geral, a maioria das vezes nós queremos, queridos, às vezes, sem perceber, e às vezes percebendo, nós queremos mesmo humilhar o outro, e não se humilhar. Humilhai-vos ante a potente mão de Deus. Humilharmos perante Deus. Queridos, esse estado de humildade às vezes dá um nó. Não é algo fácil, vamos reconhecer, mas parece que é algo nobre. E não é essa humildade aparente que as pessoas veem. Alguém é humilde porque vestiu assim, ou tem um carro assim. Não, queridos, é uma humildade bilateral, onde começa dentro. Humildade que primeiro Deus viu, e as pessoas, ao avistar você, no abrir da sua boca, também percebem. Falo de uma humildade permeada do reconhecimento da minha pequenez, das minhas limitações, da minha inclinação para o mal. Uma humildade que reconhece, onde eu reconheço meus pontos fracos. Sobretudo, eu reconheço quem eu sou e quem Ele é. Um estado de humildade, onde eu reconheço a minha pura, completa indignidade perante a presença, ante a sua majestade, ante a sua bondade, ante a sua santidade, ante a sua ira. E o mais importante, um estado de humildade, onde eu reconheço, onde o meu coração reconhece, que precisa sair de determinado lugar e sozinho não consegue. Aí se humilha e diz: por favor, me ajudem. Me ajudem. E o outro pré-requisito seguinte, ele fala: e orar. E se humilhar e orar. Por favor, me responda, eu já perguntei aqui para vocês outra vez. Por que somos a geração que tão pouco ora? Porque somos uma geração que não tem tempo para orar. Que prestem bem atenção. Quantos de nós chegamos perante Deus para orar, como chegam agora os filhos nossos em idade escolar, com a lista de material escolar? E assim chegamos diante de Deus com a lista de pedidos, de necessidades, de planos, e só pedimos, pedimos e pedimos. Porque muitos de nós negligenciamos uma arma tão poderosa perante Deus, perante o inferno, perante o mundo? Porque muitos de nós
somente intensifica a oração quando estamos em apuros. Não deveria ser assim, queridos. Devíamos orar constantemente, como diz a palavra, orar sem cessar. Quem é aqui que não já ouviu uma história de resposta de oração? Quem é aqui que já ouviu uma situação resolvida e você ficou assim de boca aberta? De alguém que orou e Deus respondeu em algo que parecia impossível. Mas por que não acontece comigo também? Por quê? Quem aqui assistiu o filme Quartos de Guerra? Muita gente. Um bom filme, eu também assisti. E queria lembrar para vocês que a arte imita a vida. E aquilo acontece na vida real. Acontece, queridos. Mas vamos lembrar também que o filme mostra que alguém pagou um preço de oração para que houvesse aquelas respostas. Oração intensa e progressiva. Mas quem estaria mesmo disposto? Ah, amados, existem cristãos, aliás, muitos, que abertamente dizem: eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo. Ah, amados, todos nós temos 24 horas de atividades no dia. 24 horas que eu faço coisas, inclusive dormir, ver TV e tantas outras coisas. Mas para orar, não me sobra tempo. Que pena. E o Senhor continua: e buscar a minha face. Queridos, tem alguns textos que chamam a gente a atenção na Bíblia, não é verdade? Que você para, e você começa a vislumbrar, e viajar. E esse é um dos, quando diz assim, ó: e nós um dia o veremos face a face. Gente, isso é tremendo. E um dia, eu e você, nós veremos a Jesus face a face. Aleluia mesmo. Mas isso não é agora não, queridos. Falta talvez um pouquinho. Mas o que seria então buscar o Senhor face a face hoje? Eu não encontrei explicação exata. E eu penso que buscar ao Senhor face a face seria resplandecer a glória de Deus. Seria refletir o seu querer na minha vida. Seria espelhar os seus atributos para tantos quantos estivesse à minha volta. Seria olhar para o seu caráter e querer desenvolver o igual. Seria olhar para a pessoa de Deus e me constranger. Isso para mim seria contemplar a face de Deus. É me deixar ser lapidado pelos seus princípios. Eu não sei se tem algum ourives aqui que trabalha com ouro, não vendendo ouro, mas trabalhar com ouro. Vamos imaginar um ourive que trabalha artesanalmente o ouro, pega a peça e ali e envolve no que mesmo? O ourive trabalha ouro no que? No fogo, e vai olhando, e vai olhando. Eu não sei se algum sabe, quando é que o ourive percebe que a peça está pronta para ser exposta na vitrine? Quando é? Talvez algum saiba, eu vou responder. Quando o ourive olha e reflete o seu rosto na peça, e ele se vê na peça, aí ele diz: essa está pronta para ser exposta na vitrine. E quando é que o ourive olha para a peça e se vê na peça e diz: ela está pronta para ser exibida na vitrine da sociedade? Quando? Sabe, se eu pudesse ser conhecido e chamado e apontado como um ET? ET. Essa semana passou o filme ET na televisão, e eu passei e olhei, eu lembrei da minha adolescência. Quem aqui assistiu ET? Lá quando passou lá atrás, né?
Não foi da minha época também não. Então, ET, extraterrestre, isso mesmo, eu sou um ET. Sabe por quê? Porque você está aqui, mas você não é daqui. Percebam? Eu entendo assim, como cristão, eu sou um ET, eu não sou deste mundo. Se eu pensasse assim. Sabe, queridos, refletir a face, buscar a face de Deus, enfim, em todo o tempo, avidamente buscar realizar a sua vontade. É desejar ardentemente agradar ao Senhor. E ele continua dizendo: se converter dos seus maus caminhos. Aqui está o pré-requisito, para mim mais difícil. Também o mais importante. E ele diz: se convertam, para que eu sare, para que eu cure, para que eu permaneça olhando para vocês, para que eu traga equilíbrio. Se converter, irmãos, é abdicar, é largar, é deixar de fazer, deixar de acessar, deixar de comprar, deixar de frequentar, deixar de viver aquela prática. Isso é se converter. Quantas vezes nós ouvimos pessoas lá fora, e até mesmo alguns cristãos, que diz assim: como Deus tratava aquelas pessoas no Antigo Testamento, quando pecavam, como? E às vezes não compreendem, e tinha um motivo. Mas eu também não compreendo, como muitos de nós, por conta da plenitude da graça, da presença do Espírito e de Jesus. Por quê? Porque continuamos agindo assim. Será, amados, que por conta da pessoa de Jesus, será que parece que Ele deixou, que o Senhor deixou os cristãos de hoje livres, leves e soltos? Queridos, não. O que é que estamos fazendo com a plenitude da graça? Será que estamos negligenciando a plenitude da graça de Deus? E ele alerta o converter, o mudar. Sabe converter uma moeda? Alguns que estavam desejando ir para o exterior, usando o dólar, por exemplo, ficou assustado com o que está acontecendo. Converter real em dólar, mudar de moeda. E ele chama o povo para se converter dos seus maus caminhos. Amados, não nos enganemos, não vamos nos tapear. Eu e você sabemos onde é que precisamos, em que área, e envolvimento, que posturas, que reações, que condutas, que talvez urgentemente eu precise converter, eu preciso mudar. Sabe, amados, mudança que pode ir do uso indiscriminado do WhatsApp, nocivo WhatsApp, a alguns relacionamentos sugestivamente indevidos. E às vezes, muitos já ensaiamos essas mudanças. Pena que essas mudanças continuam no ensaio. Até quando, queridos? Até quando? E por fim, queridos, vamos pensar que Deus não invade o nosso coração. Ele não vai forçar. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele age conosco. Ele age por nós e para nós,
mas Ele não vai agir em meu lugar. Não, definitivamente não, queridos. Amados, sabe alguns que estão andando em caminhos, trilhando caminhos bem suspeitos, e aí mais um alerta do rei Salomão, quando ele diz assim: há caminhos para o homem que no início parecem bons, mas no final são caminhos de morte, queridos. E o mais interessante é que alguns, quando começaram a entrar nesse caminho, nesse negócio, já percebia que tinha um grau de nocividade, mas continuou, ou quem sabe continua. Alguns irmãos, e nenhum daqui, graças a Deus, sabe, tramitando em caminho que entristece o coração de Deus, que enfraquece a igreja, que envergonha o Evangelho. Amados, sabe quando você chega num lugar e você percebe o comportamento de algum cristão? Um lugar diferente. Você viaja e encontra um cristão, e quando você fica feliz, quando você está num lugar diferente, quando alguém quer se esconder, não vale. Eu estava em uma cidade, quando viajei há uns 3 meses atrás, em Minas Gerais, e estava com um amigo daqui, um discipulando, que ele disse que os lugares que a gente andava sempre tinha alguém conhecido, e eu falei para ele que ali eu não ia achar ninguém conhecido, e de repente eu avistei uma irmã, e eu espero que ela esteja aqui para ouvir, e aí eu olhei e falei assim: não é aquela irmã da IBAN. Eu falei: não é. Aí eu já falei que eu enxergo mal de perto, mas de longe eu enxergo bem. De repente eu vi o irmão, o esposo perto, aí eu falei: não é possível. A irmã, o casal parecido. E aí eu me aproximei, fiz uma brincadeira, e nós nos encontramos, nos alegramos, fizemos uma selfie, e foi muito bom ter visto aquele casal abençoado aqui da nossa igreja, muito abençoado. Mas às vezes acontece exatamente o contrário. Você avista alguém em algum lugar, e você faz de conta que nem conhece, você quer correr para que ele não te aviste, por conta do comportamento que você percebe aquele cristão agindo. Queridos, e o Senhor fala: se assim procedêssemos, se estivéssemos atentos a esses pré-requisitos de orar, de se humilhar, de buscar a face e de consertar o que precisava ser consertado, então Ele viria e dos céus nos ouviria e perdoaria o povo, e nos perdoaria dos nossos pecados e sararia o nosso coração, a nossa alma. Essa é a melhor parte, queridos. O Senhor de olhos fitos em nós, como um pai que corrige, como um pai que ama. Eu não sei, queridos, quanto você ama o seu filho. Não tenho vergonha de dizer para vocês que um dos seres humanos que eu mais amo nessa terra é a minha filha. E às vezes eu preciso corrigir, mas talvez por conta do comportamento, às vezes, da minha filha, eu recuo em corrigir. E assim faz Deus conosco. Ele se alegra. E você acha que ama o seu filho? E eu creio que eu amo meu filho. Mas Deus te ama 10 vezes mais do que você ama o seu filho. Mas que bom se Ele pudesse, como o pai vê no filho um coração quebrantado, um coração que deseja mudar, um coração que arde em não fazer mais, em não praticar mais, um coração pronto a perdoar e pedir perdão,
Um coração disposto a se arrepender profundamente, acompanhado de mudança de comportamento. Porém, queridos, o que é que eu entendo desse mau caminho? O quanto eu desejo mudar e converter esse mau caminho e agradar o meu Deus, o meu Pai, que tanto me ama. Ou isso também não me importa? Queridos, o dia é hoje. O dia se chama hoje. Hoje. E olhando para o texto, aí você se pergunta, olha para você, como está o seu estado de humildade? Aqueles humildade para aceitar aquilo que Deus tem te dado. Sabe, queridos, quantos irmãos reclamando, queridos, olha, eu vou falar de novo, um coração que queixuma, para mim não entendeu ainda quem é Deus na sua vida. Às vezes tem tanto, queridos, às vezes não consegue perceber o que está do lado, tantas coisas que Deus já deu, mas continua em queixume. Um coração que ora, e tem uma vida de oração, e que busca em todo o tempo a Deus, e que entende que tem situações envolvidas que vai trazer prejuízos e quer correr disso. Entende também que existem caminhos que necessitam urgentemente ser abandonado. Sabe, amados, o Espírito de Deus, eu vou repetir, Ele é manso, e Ele deseja, Ele não vai arrebentar o nosso coração. Ele deseja que você atente para a voz de Deus. E Deus não nos força. Deus, de forma mansa, como um pai. Queridos, quem é o pai que não já se estressou com seu filho? Talvez o único pai que não se estressa com seu filho é o grande Pai. Nós vamos ouvir uma canção nesta hora. E eu gostaria que você prestasse atenção na letra. Não é uma música conhecida nossa, talvez alguns conheçam. Se você quiser, você fecha os seus olhos. Se você quiser, você faz uma ponte naquilo que você ouviu com a letra dessa música. A música fala de arrependimento. Ouça atentamente e perceba. E se você deixar essa música, a letra dessa música, pode falar o teu coração. Quero te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, meu Deus, pelo tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi.
da tua presença, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo. Eu me arrependo, eu me arrependo. Por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me vergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo. Por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou, eu me arrependo, me arrependo, me arrependo. Jesus, eu me arrependo, eu me arrependo, Senhor. Oh, oh, oh. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em tua luz, em tua luz. Sim, Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, sim, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, me arrependo. Por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me vergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo, Senhor. Por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo outra vez, eu me arrependo por tudo que te entristeceu, eu me arrependo pelo que te magoou, me arrependo, Jesus, eu me arrependo por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me vergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo, Senhor, por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar,
Queridos, pronto está o Senhor para falar ao meu coração. Mas pronto está o meu coração em atender ao Senhor. Eu queria terminar essa mensagem fazendo 4 perguntinhas para o teu coração. Eu queria que você levasse essas perguntas contigo. Talvez você não responda agora. Até que ponto, no seu mais íntimo, no mais íntimo do seu coração, você reconhece que este alerta feito hoje, através dessa mensagem, foi também para você? Você tem noção do quanto a falta de humildade impede você de reconhecer ao Senhor, de quebrantar o coração, de quem sabe procurar ter uma pessoa e também se humilhar perante ela, pedir e liberar perdão, e daí a sua alma ser curada? Que tipo de caminho você está precisando de fato abandonar? Será que existe algo que você fez no passado, não faz mais, mas o arrependimento não foi do mais profundo do seu coração, você não tratou devidamente, e por isso a sua vida espiritual está murchando, ou quem sabe estagnada? Leva aí, queridos, essas perguntas para você. Leva ela consigo, no seu coração. Eu queria encerrar orando, mas eu gostaria de perguntar. No geral eu não faço apelo quando finalizam as mensagens, mas hoje eu gostaria de fazer. Talvez você entrou hoje aqui, você entendeu, você não é ainda um cristão professo, você crê no Senhor Jesus, mas ainda não é efetivamente uma pessoa integrada na igreja. Você ouviu e entendeu que você precisa largar alguns caminhos, e você não está conseguindo sozinho. Você está chegando para a igreja agora e entendeu que precisa deixar alguns caminhos, e você quer a ajuda do Senhor Jesus e da igreja. Se tem alguém assim aqui nesta tarde, levanta a mão, por favor. Você entendeu que quer deixar alguns caminhos, e quer a ajuda, e quer o Senhor, e quer o Espírito Santo no seu coração a partir daqui. E o Senhor vai entrar no teu coração. Quem é? Mais alguma pessoa? Uma pessoa levantou. Eu gostaria que a turma do discipulado chegasse aqui. Essa pessoa, vem aqui à frente, por favor. Cadê a turma do discipulado? As irmãs do discipulado. Tem uma adolescente. Isso. Ela vai chegar aqui, nós vamos orar. Agora eu queria orar também. Você é um cristão professo, salvo em Jesus Cristo, mas você entendeu também que tem alguns caminhos que precisa deixar para trás. Eu gostaria que você ficasse de pé. O seu coração já ficou de pé, o seu coração já se mobilizou, mas você, com coragem e num gesto de humildade, você vai ficar de pé também. E nós vamos orar. Queridos, eu tenho caminhos que eu preciso deixar. Eu tenho uns pensamentos. Eu careço. Eu louvo a Deus porque Ele me fala. Porque esse alerta é para o meu coração também. Porque o Pai corrige ao Filho que ama. Amém? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos por esta tarde. Te louvamos pela tua fidelidade, tua bondade e as tuas misericórdias em nossas vidas. E nesta hora, Deus, eu quero apresentar os teus filhos
Aqui à frente, Deus, uma jovem que entendeu que o Senhor falou ao seu coração e ela deseja, Deus, abdicar de algumas coisas que ela faz e que é a ajuda do Senhor e da igreja, e nesse momento o Senhor atende o seu pedido. Ó Pai, o Senhor recebe agora, Deus, o seu coração e vai passar a habitar dentro dele, Senhor, em nome de Jesus. E também os teus filhos, nós aqui, Senhor, como tua igreja, entendendo, Pai, que o Senhor fez esse alerta para nós também, por muito amor que o Senhor tem para com as nossas vidas. Aceita também o pedido dos teus filhos aí, Senhor, e ajuda-os naquilo que eles precisam. Eles sabem, e o Senhor também sabe, o que é que eles, para honrar o Senhor, precisam deixar, não fazer mais, não acessar mais, não olhar mais, não comprar mais, não ir mais àqueles lugares. Deus, faz isso, para que o teu nome seja glorificado na vida e através da vida dos teus filhos, Senhor. E a tua igreja seja sarada, e a tua igreja honre ao Senhor, e os teus olhos continuem, Deus, sobre este lugar, em nome de Jesus, amém. Queridos, que Deus abençoe, que o amor de Deus, as consolações do teu Santo Espírito, a tremenda graça do Senhor, seja estendida sobre os teus filhos e a tua igreja, neste domingo e para sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos, e desculpa pela voz do irmão.